não há esperança de um mundo de paz. Se o homem deixa Deus para trás, a esperança é Jesus. Ele é o caminho, a esperança é Jesus. Nossa luz entre espinhos, a esperança é Jesus. Segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. Só há esperança e certeza naquele que é vencedor. Só há esperança no nome de Deus para um povo que não tem mais amor. A esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. A esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. A esperança é
e quero junto a você, lá no céu, conversar com Jesus. esperança no nome de Deus, para um povo que não tem mais amor. A esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. A
cordial boa noite a todos, a você que nos acompanha em casa ou em qualquer outro lugar por meio de nossa página na internet, no Facebook, Instagram, YouTube ou qualquer outro meio de comunicação. Seja muito bem-vindo. Nós estamos felizes por ter você aqui conosco para nos acompanhar no estudo deste tema, o fim do tempo da graça. Nós estamos numa série de estudos cujo foco é entender melhor os eventos finais, os últimos eventos que vão acontecer antes do retorno de Cristo. E durante muitos outros domingos nós estivemos estudando sobre estes temas. E hoje, em especial, nós vamos estar estudando, refletindo acerca deste tema específico, o fim do tempo da graça. Eu gostaria de convidar você que nos acompanha em casa ou em qualquer outro lugar, se você estiver com uma Bíblia disponível, abra comigo no Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 24. Um dos capítulos finais, da parte final do Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 24, verso de número 14. Eu quero ler esta passagem com vocês, este verso bíblico, para que nós introduzamos o estudo deste assunto. Mateus capítulo 24, verso 14, assim nos diz: E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. E aqui estão as palavras que nos interessam. Então virá o fim. Quando nós olhamos para esta passagem, uma coisa nos está clara, uma coisa nos salta aos olhos. Há um fim, há um término para as coisas. E segundo este verso que nós acabamos de ler, este término tem que ver com a pregação do Evangelho. Quando o Evangelho for pregado a todo mundo, então vem o fim. O que nós vamos estudar neste momento tem tudo que ver com um fim, ou mais precisamente com o início do fim. É o que nós chamamos de fim do tempo da graça. Para que isso fique claro para vocês, eu vou mostrar alguns slides, até para expor melhor o pensamento de Ellen White acerca deste assunto, já que esta série se fundamenta no livro Eventos Finais, para que isso tudo fique muito claro para você. Vamos introduzir esta mensagem, em primeiro lugar, mostrando para você o que significa, qual o conceito de fim do tempo da graça. Afinal de contas, o que é este fim do tempo da graça? O conceito de fim do tempo da graça é bíblico, como nós acabamos de ler. Há um fim. E este fim está atrelado à pregação do Evangelho, ao término da missão de pregar o Evangelho. A ideia de fim do tempo da graça tem raízes na Bíblia. Alguns podem estar pensando que este tipo de pensamento, este tipo de ideia, esteja baseada apenas nos escritos de Ellen White, mas não é este o caso. Não é este o caso. A ideia de que um dia o tempo da graça chegará ao fim tem profundas raízes na Bíblia, na palavra de Deus. É Jesus que nos disse em Mateus capítulo 24, verso 14, que haverá um fim, depois que o Evangelho for pregado em todos os cantos da terra. E muitas vezes, quando nós falamos em fim do tempo da graça, algumas más compreensões podem vir à nossa mente. Algumas más compreensões podem pairar as nossas concepções acerca deste assunto. Eu já ouvi pessoas dizerem por aí que a graça termina quando Cristo voltar, baseadas nesta ideia de fim do tempo da graça. Mas não é este o caso. Quando nós falamos em fim do tempo da graça, nós não queremos dizer com isso que a própria graça chega ao fim.
Quando nós falamos em fim do tempo da graça, o que nós enfatizamos é que o tempo em que a graça é distribuída, este tempo é que chega ao fim, e não propriamente a graça. Queridos, nós iremos morar nas mansões celestiais e em seguida estaremos neste planeta vivendo para toda a eternidade. Por qual razão? Por causa da graça. A graça para toda a eternidade nos estará disponível. Não haverá um momento em que a graça se encerrará. O que se encerrará não é a graça. O que chegará ao fim é o tempo em que a graça pode ser distribuída a todos os homens. É importante frisar este ponto. De forma mais específica ainda, o que chega ao fim é o julgamento no qual Cristo pode oferecer graça, mas não propriamente a graça. Nós só estamos vivos por causa da graça, nós fomos criados por causa da graça e nós estaremos com Cristo para todo sempre por causa da graça. Nós sempre estaremos acompanhados da graça. Mas pastor, alguns podem se perguntar, se a graça sempre estará disponível, por que alguns vão se perder? Alguns vão se perder não porque a graça não lhes esteja disponível, mas porque rejeitaram receber a graça que lhes estava disponível no tempo certo. Alguns se perderão não porque a graça chegará ao fim, mas alguns se perderão porque rejeitaram a graça que sempre lhes esteve disponível num tempo específico. Esta é a causa primária das pessoas se perderem. Não é porque a graça chega ao fim, mas é porque o tempo de recebimento da graça, este sim, tem um fim. Pensando nisso, nós precisamos entender algumas particularidades, algumas peculiaridades do que significa o fim do tempo da graça. Em primeiro lugar, ninguém sabe ao certo quando terminará este tempo. Nós não temos na Bíblia e nenhuma outra fonte de revelação um dia específico para o qual nós podemos dizer, finalmente, a graça se encerrou. Nós temos eventos que ocorrem e marcam um tempo para o qual nós vamos poder dizer, o fim da graça, o fim do tempo da graça se encerrou. Mas nós não sabemos ao certo ainda quando este tempo terminará. Por uma simples razão. Porque este tempo terminará de forma repentina. Quando nós menos esperar, este tempo terá chegado ao fim. Eu quero ler 2 textos da irmã White no livro Eventos Finais, para que isto fique claro para você. Ela diz na página 227, Deus não nos revelou o tempo em que esta mensagem será concluída, ou quando terá fim o tempo de graça. As coisas reveladas aceitaremos para nós e nossos filhos. Não busquemos, porém, saber aquilo que foi mantido em segredo nos concílios do Todo-Poderoso. Nós não temos como saber quando chegará o fim, o tempo da graça. Por qual razão? Porque ele chegará de forma repentina. Quando Jesus deixar de interceder pelo homem, aqui está aquele evento do qual falei para vocês, que marcam este fim do tempo da graça, embora nós não saibamos quando isto acontecerá. Quando Jesus deixar de interceder pelo homem, os casos de todos estarão decididos para sempre. Termina o tempo de graça. As intercessões de Cristo cessam no céu. Este tempo, afinal, virá repentinamente sobre todos os homens. E os que não purificarem a alma pela obediência à verdade serão encontrados dormindo. Queridos, nós não temos como saber quando acabará o tempo de graça, porque este dia virá repentinamente. Nós apenas podemos dizer que o fim do tempo da graça acontece quando Cristo terminar o seu trabalho de interceder por nós junto ao Pai no céu. Mas nós não sabemos o dia nem a hora que este evento acontecerá. Este dia virá como ladrão, portanto devemos estar constantemente preparados.
Me permitam falar um pouco para vocês de certas coisas que acontecerão antes que o fim do tempo da graça se encerre. Coisas que estarão bem próximas do fim do tempo da graça, mas que acontecerão antes que este tempo se encerre. Primeira destas coisas, que tipo de vida nós, seres humanos, estaremos levando quando o fim do tempo da graça estiver às portas? Que tipo de vida nós estaremos levando? A irmã White nos diz no livro Eventos Finais, na página 232, 233, a destruição que aconteceu ou que ocorreu, ela está falando, se referindo ao dilúvio, encontrou-os desprevenidos. Uma marca da maneira como os antediluvianos viviam, despreocupados, desprevenidos. E vejam o que ela diz: assim será quando Cristo vier. O que aconteceu com os antediluvianos também acontecerá com aqueles que estiverem vivendo antes do retorno de Cristo. O dilúvio é um parâmetro para que nós entendamos isto. Agricultores, negociantes, advogados, comerciantes estarão inteiramente absortos nos negócios. E o dia do Senhor virá sobre estes como um laço. Nós estaremos levando uma vida normal. Mas alguns estarão levando uma vida normal sem estarem atentos para que o fim do tempo da graça, atentos para a ideia de que o tempo da graça chegará ao fim. E chegará ao fim de forma repentina. Nós devemos levar um estilo de vida normal, mas sem jamais olvidar de que o fim do tempo da graça um dia chegará. De que o tempo da graça um dia chegará ao fim. Um dos eventos que podem nos servir de marco para dizer, agora de fato, o fim do tempo da graça está próximo, é o que nós chamamos de decreto dominical, ou leis dominicais. As leis dominicais não existem apenas agora, algumas já existem, ou não existirão apenas no futuro. Algumas leis dominicais já foram introduzidas no passado. Alonso T. Jones, um líder da igreja no século XIX e século XX, teve que ir diante do Congresso americano fazer uma defesa que impediria que certas leis dominicais fossem impostas aos cristãos naquele país, naquela época. Mas quando nós falamos de fim do tempo da graça, nós nos referimos aqui especificamente a uma lei dominical que está no futuro. E este decreto dominical é o marco que divide a noção de que o fim do tempo da graça está próximo. A irmã White nos diz: o Senhor mostrou-me claramente que a imagem da besta formar-se-á antes que termine a graça. Quando o decreto dominical vier, ainda haverá graça para as pessoas. Isto acontecerá antes do fim do tempo da graça. Por isso será a grande prova para o povo de Deus, pela qual será decidido seu destino eterno. O decreto dominical será um divisor de águas, que separará, como diz Jesus, os cabritos das ovelhas, os fiéis dos infiéis. Mas quando isso acontecer, ainda estaremos debaixo da graça de Deus, porque ainda haverá tempo para que as pessoas recebam esta graça que Cristo lhes oferece. Neste momento em que o fim do tempo da graça estiver para se encerrar, haverá um grande otimismo religioso. Aliás, basta uma olhada mais atenta ao nosso redor, para que nós percebamos como começa a surgir em nosso meio um certo otimismo com a religião cristã. A irmã White nos diz que quando os raciocínios da filosofia houverem banido o temor dos juízos de Deus, quando ensinadores religiosos estiverem a apontar no futuro para longas eras de paz e prosperidade, então é que súbita destruição lhes sobrevirá e não escaparão. Então prestem muita atenção com o otimismo religioso. Isso é um fator-chave, que nos diz que o fim do tempo da graça está próximo. Isto é um fator-chave. Quando houver um grande otimismo de paz e prosperidade,
envolto de religiosidade, é sinal de que o fim do tempo da graça está às nossas portas. E como eu disse ainda há pouco, basta que nós olhemos ao nosso redor para que saibamos que este espírito de otimismo relacionado à religião já tem começado, já tem aparecido em nossos dias. Há mais coisas que a irmã White nos diz, quando ela fala aqui especificamente do selamento. O término deste tempo é marcado pelo dia em que o povo de Deus é selado. E isso aqui tem tudo a ver com o decreto dominical que nós falamos há pouco. Ellen White diz, pouco antes de entrarmos no tempo de angústia, todos nós receberemos o selo do Deus vivo. Então eu vi os 4 anjos deixarem de segurar os 4 ventos, e vi fomes, epidemias e espada, nação se levantando contra nação, e o mundo inteiro em confusão. Quando os 4 anjos abandonarem os 4 ventos, as pragas cairão neste nosso planeta. Mas isso só acontecerá depois que nós formos selados. Como nós vimos alguns estudos atrás, o selo de Deus é o sábado. O decreto dominical estará imposto. Então os que são fiéis a Deus receberão este selo. E então haverá o fim, o término do tempo de graça. No meio do selamento. Quando nós todos estivermos sido selados com o selo de Deus. A esta altura você deve estar se perguntando, e o que acontecerá depois que o fim do tempo da graça chegar? O que acontecerá depois do final deste tempo? A graça continuará disponível, mas o tempo em que ela é concedida chegará ao fim. E o que acontecerá neste momento, quando este tempo se encerrar? O tempo em que a graça pode estar disponível chegar ao fim. A irmã White enfatiza o comportamento religioso. Ela dá ênfase na maneira como nós estaremos levando nossa vida religiosa. Ela nos diz na página 233 ou 231, as formas da religião continuarão a ser mantidas por um povo do qual finalmente o Espírito de Deus se terá retirado. As pessoas continuarão a ser religiosas depois que o fim do tempo da graça chegar. As pessoas não abandonarão sua religião. Elas continuarão com sua religiosidade, mas uma religiosidade sem a presença do Espírito de Deus. Se terá retirado o zelo satânico com que o príncipe do mal nos inspirará para o cumprimento de seus maldosos desígnios. Terá semelhança do zelo para com Deus. Quando o fim do tempo da graça chegar, as pessoas continuarão a ser religiosas. Os perdidos, neste caso. Os salvos também. E não haverá uma aparente diferença, porque o zelo será o mesmo. O ponto é que quando o fim do tempo da graça chegar, o zelo religioso dos perdidos estará no objeto errado. Eles não terão sido selados com o selo de Deus. Então é muito importante que o comportamento religioso que nós esperamos levar neste futuro já seja vivido agora, já seja experimentado agora, já seja colocado no foco certo agora. A religião não chegará ao fim após o tempo que a graça pode ser disponibilizada. A religião continuará. Haverá 2 religiões, uma baseada na mentira e outra baseada na verdade. Que você e eu estejamos no grupo daqueles que se comprometem em fazer parte da religiosidade verdadeira. Haverá uma continuidade do estado anterior. Aquilo que nós éramos antes do fim do tempo da graça, nós seremos após o fim do tempo da graça. Haverá uma continuidade do estado anterior. O justo continuará sendo justo. E o ímpio continuará a sendo ímpio. O ceticismo e o que é chamado de ciência tem, em grande medida, minado a fé do mundo cristão em suas Bíblias. Erros e fábulas são aceitos de bom grado. As pessoas não aceitam fábulas
hoje como se fossem verdades. Isso também continuará depois do fim do tempo da graça. Quando tudo em nosso mundo for bagunça, atividades, imersa, melhor dizendo, em egoísmo, ambição, de lucro, Jesus virá como um ladrão. Aquilo que nós fazemos hoje, seja bom ou mal, nós continuaremos a fazer quando o fim da graça chegar, quando o fim do tempo da graça chegar. Os salvos, porque já abandonaram sua maldade hoje, terão apenas a bondade para experimentar. E os ímpios, porque não experimentam a bondade hoje, terão apenas a maldade para usufruir quando o fim do tempo da graça bater às nossas portas. Queridos, a irmã White também nos fala da sede. Isto é muito bíblico. Da sede que alguns terão, da fome que alguns terão por aprender da Bíblia na época em que o tempo da graça se encerrar. Ela diz em seu livro Eventos Finais: os que não apreciam, estudam e prezam ternamente a palavra de Deus proferida por seus servos terão por que lamentar-se amargamente no futuro. Então os que desprezaram a palavra de Deus, os que a tiveram em pouca conta, andarão de mar a mar e do norte até o oriente, correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor e não a acharão. E não a acharão. Sabe o que isso significa? Que o dia para nós estudarmos a palavra não é no futuro, mas no presente. Não é amanhã, senão hoje. Porque haverá um tempo em que a Bíblia já não estará mais disponível para as pessoas. E o que restará é apenas a fome, a sede por estudá-la. Numa linguagem mais médica, precisamos criar gordura. Precisamos criar gordura bíblica hoje, para que quando a Bíblia nos for tirada, nós tenhamos como nos alimentar dela, mesmo que ela não nos esteja disponível em mãos. Vocês estão percebendo que o foco do fim do tempo da graça é o presente? A vida que nós levamos no presente é a chave para nós enfrentarmos este momento futuro? Se nós não dermos valor na palavra de Deus hoje, na sua Bíblia hoje, dificilmente nós conseguiremos dar valor naquilo que não nos estará mais disponível. Hoje é o dia de recebermos a graça. Hoje é o dia de usufruirmos da graça. Não haverá mais chance de mudança, chance de perdidos se tornarem salvos e chance de salvos se tornarem perdidos. O Senhor vem com um poder e grande glória. Será então o seu trabalho fazer completa separação entre o justo e o ímpio. Vocês estão entendendo o texto da irmã White? A mensagem que ela quer comunicar? Para que nós estejamos aptos a viver no fim do tempo da graça, nós precisamos estar preparados hoje. Porque o fim do tempo da graça não será um tempo em que haverá chance para que as pessoas sejam salvas ou perdidas. O fim do tempo da graça é apenas a manifestação dos que estão salvos e dos que estão perdidos. Não haverá mais chance de mudança. A mudança tem que ser feita hoje, tem que ser vivida e experimentada em nossos dias hoje. Queridos amigos e irmãos, nós precisamos estar cientes, nós precisamos estar atentos para um fato, que este fim do tempo da graça está às nossas portas, está beirando as nossas portas. Que tipo de vida cristã nós estamos levando? Que tipo de vida cristã nós estamos esperando ter quando o fim do tempo da graça se encerrar? Queridos, a mensagem de Deus para você nesta noite, neste momento, é que você esteja preparado para esse dia. As profecias existem, queridos irmãos e amigos, não para matar nossa curiosidade de futuro. Não é esse o foco da profecia na Bíblia. As profecias na Bíblia existem para nos revelar o futuro de modo que nós estejamos preparados para estes eventos quando eles acontecerem. Porque a Bíblia nos revela
que haverá o fim do tempo da graça. Por quê? Porque Deus quer que você experimente a graça hoje. Porque Deus deseja que você esteja preparado para este dia quando Ele chegar. Querido irmão, querido amigo, eu oro a Deus para que você e eu estejamos preparados para este dia. Que você e eu estejamos prontos para viver aquele tempo. Como a Bíblia diz, em Daniel em especial, será um tempo de angústia. Angústia qual nunca houve. A única maneira de nós passarmos por esse tempo seguros é se nós estivermos seguros ao lado de Cristo hoje. Então eu quero convidar você, onde você estiver, para curvar sua fronte, fechar os olhos, porque nós vamos falar com Deus, de modo que Ele nos prepare desde já para este grandioso dia, para que quando Ele chegar, estejamos preparados para recebê-lo. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Cristo Jesus, Deus e Pai, nosso Criador e nosso Redentor, obrigado porque em Tua Palavra nós encontramos a revelação para o futuro. E esta revelação tem um propósito, nos induzir a ser salvos. O propósito desta revelação não é meramente nos sanar nossas curiosidades. O propósito último desta revelação é promover em nós a salvação que o Senhor nos oferece. Que cada pessoa que nos escuta, que cada pessoa que nos vê, se prepare hoje para este dia. Se prepare agora para este momento. Que as pessoas busquem a Tua Palavra hoje, que as pessoas se santifiquem hoje, que as pessoas se assemelhem a Cristo hoje, para que quando o fim do tempo da graça chegar, elas apenas recebam o selo de Deus e possam ser vistos por todos como salvos, de modo que possam morar contigo para todo sempre. Este é o nosso desejo, este é o nosso anseio. E te pedimos que enquanto este dia não chegar, que o Senhor apenas nos ofereça a graça transformadora por meio do Espírito Santo. E Ele nos santifique e Ele trabalhe em nós a mudança necessária. Dá-nos o bom restante de noite, ao lado dos santos anjos e em Tua companhia. É o que te pedimos em Teu sagrado nome. Amém.